Bem, pessoal, aqui continuando nossa aula, né? Nós vamos ver o último exemplo que eu deixei para vocês e a partir disso nós vamos desenvolver aqui a nossa classe que está em andamento, né? Então, eu pedi para vocês adicionarem o atributo de salário, né? Então, vamos adicionar aqui o atributo salário. Então, como eu falei para vocês, a depender do que nós vamos fazer com esse atributo, nós vamos classificar ele em relação ao tipo, né, da variável, né? Percebe que aqui na idade nós temos ela como inteiro, né, porque uma idade ela só pode ser inteira, né? Você não pode ter 22 anos e meio. A gente até costuma dizer, vez ou outra, né, 22 anos e 6 meses, mas não é comum, né? O comum é a gente dizer a nossa idade de forma inteira, né? 32 anos, 25, 16, etc. O nome e o CPF, como a gente não vai fazer nenhuma manipulação em relação a cálculos deles, né, expressivamente e necessariamente de forma direta, nós colocamos aqui como um string, né, uma sequência de caracteres. E o nosso salário, já que nós vamos ter uso de vírgulas, né, por exemplo, R$ 1.500,52, aqui faz-se necessário a gente usar o float, até porque a gente vai fazer algumas contas aqui. A gente pode vir a fazer algumas contas com esse dado, tá bom? Alguns alunos me perguntaram se poderia usar o double. Pode sim, só que o double ele armazena, né, um espaço de memória maior, onde cabe um número com mais casas decimais. Tipo o número de pi, por exemplo, né, 3,14, 13,12 e assim sucessivamente. Para o nosso caso aqui, o float é o suficiente, porque nós vamos ter um espaço de memória com vírgula, né, números quebrados, né, no nosso caso aqui com centavos, né, e que já é o suficiente. Com o float a gente já consegue resolver isso aí, tá bom? Então eu pedi para vocês criarem os gets e os sets, né? Como eu sempre falo, eu sempre gosto de fazer aqui após o método construtor, né? Porque já fica dentro da classe, não tem o risco de eu errar, colocar fora da chave. Então vou fazer aqui um método público, né? Void set salário. Aqui eu vou receber esse salário, né? Um float novo salário. Peraí que eu tô fazendo coisas diferentes, né? Novo salário. Novo salário. Em Java a gente costuma colocar a segunda palavra assim, com a primeira letra maiúscula, tá? E não com underline, como eu fiz algumas vezes aí. Depois eu vou até consertar isso aí. Então, o meu salário recebe esse novo salário. Como eu falei para vocês, né, a fins de inicialização da variável, aqui no meu construtor, eu vou dizer que o meu salário ele vai receber, né, um valor inicial 0.0. Deixa eu só ver se é ponto ou é vírgula mesmo. Acho que é vírgula, né? Ele está reclamando aqui. Não, continua reclamando. Porque o que acontece? Na minha variável float, para eu inicializar ela, ou para eu colocar um valor nela, né, eu tenho que dizer expressamente que aquela variável é do tipo float, certo? Então, como é que eu faço isso? Colocando um F no final, tá bom? Então, isso aqui, ó, é a maneira correta de inicializar uma variável do tipo float, tá bom? Então, aqui no meu set salário, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu estou recebendo uma variável salário e estou pegando a minha variável salário aqui, que é o meu atributo, né, na minha classe pessoa, que eu declarei aqui, ó, e estou dizendo que essa variável vai receber esse novo salário que o usuário passou por parâmetro, tá bom? E por fim, o método público, né, get salário, onde ele vai me retornar um float, né? Esqueci aqui de colocar o retorno. Float get salário, não vai receber nada como parâmetro. E aqui eu vou ter um retorno. Ou seja, quando esse método aqui for
acionado, né, ele vai me retornar essa variável salário daqui da minha classe, né? Que a minha classe tem uma variável salário que é justamente essa daqui. Nós estamos setando ela aqui, tá bom? Então aqui eu atribuo o valor e aqui eu pego esse valor que foi passado por parâmetro, tá bom? E por último, eu pedi para que vocês criassem um método que classificasse essa renda, né, de acordo com alguns dados que são usados aqui no Brasil mesmo, digamos assim, certo? Então aqui embaixo de get salário eu vou fazer um public, vou retornar um string, como é que eu vou chamar esse método? Vou chamar ele de faixa salarial, certo? Onde eu não vou receber nada, porque eu já tenho a minha variável aqui, salário, tá? E vou fazer os nossos ifs aqui, né? Se salário for menor do que 1.500, vou chutar valores aqui, tá, pessoal? Se salário for menor do que 1.500, na verdade, vou olhar aqui os dados parecidos que eu coloquei para vocês. Se salário for menor do que 759, por exemplo, segundo pesquisas aqui, essa faixa etária aí, essa faixa salarial, desculpa, ela é classificada como baixa renda, tá? Então, quem ganha menos de R$ 759 no Brasil é considerado baixa renda, mas eu vou começar pelo menor. Melhor começar pelo menor. Então, 218. Vou deixar isso aí mesmo, tá? Vou deixar isso aí mesmo. Então, else if, vou ver agora uma outra condição, né? Se a renda familiar de até um salário mínimo, se salário for menor ou igual, for maior, na verdade, do que 760, que é o próximo valor ali, de 759, né, para ser baixa renda, e salário menor ou igual a 1.500, né? Tá dizendo aqui um salário mínimo, mas não sei exatamente o valor. Deixa eu pesquisar aqui para ficar algo certo, né? 1.412, tá? Então maior ou igual a 1.412, segundo as minhas pesquisas aqui, não sei se isso é verdade, tá, pessoal? Estou apenas criando um exemplo aqui para vocês, demonstrando na prática. Esse cara aqui está na faixa etária, faixa salarial, faixa etária não, classe E, certo? Eu tenho outra condição, else if salário maior ou igual a, seria o próximo valor ali, 1.413, e salário menor ou igual a 3, vou chutar valores aqui, tá, pessoal? 3.000, por exemplo. Esse cara aqui, ele vai ser classe D, tá? Aqui salário é com S minúsculo, né? Então perceba, na aula passada eu até esqueci de falar sobre isso aqui. Isso aqui é um atributo de conjunção, né? Ou seja, para que esse if aqui seja acionado, essas minhas duas condições elas têm que ser verdadeiras. Por exemplo, o valor do salário ele tem que ser maior ou igual a 1.413 e o salário tem que ser menor ou igual a 300. Ou seja, o valor de salário ele tem que estar entre esses dois valores aqui para que essa linha do if seja acionada, certo? Esse meu i aqui é uma junção, né, de duas proposições
que é o salário maior ou igual a 413 e salário menor ou igual a 3.000, que essa linha ela só vai ser executada, ou seja, esse meu retorno aqui da linha 32 só vai ser executado, só vai ser retornado se essas duas condições aqui forem verdadeiras, tá? Continuando aqui, com base no meu exemplo, else, que seria o caso do salário não está dentro dessas condições iniciais que eu passei para você, né? Para vocês. Então retorne classe C. Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Eu vou dar um valor lá ao meu salário. E aí eu vou chegar aqui na faixa salarial, né? Se esse salário for menor do que 759, eu vou retornar aqui, ó, baixa renda, certo? Então 758, 700, 300, enfim, vai ser retornado aqui baixa renda. Aí eu tenho outra condição. Se o salário, por exemplo, for menor, tá vendo aqui, ó, eu já cometi um erro semântico aqui, no caso maior ou igual a 760. Por que 760? Porque é o próximo valor aqui de 759. Então eu não entraria nessa condição, passaria a entrar nessa. Então, se salário for maior ou igual a 760 e estou juntando, né? Estou fazendo uma conjunção. Salário for menor ou igual a 1.412, eu vou retornar classe E para esse cara aí, tá bom? Uma outra condição, se salário for maior ou igual a 1.413, que é o próximo valor aqui, ó, dessa minha linha 29, e salário menor ou igual a 3.000, eu vou retornar classe D. Aqui é até 3 salários mínimos, certo? Então, você faz 3 vezes 1.412, eu vou fazer isso aqui para ficar igual. Peraí. Então, aqui vai dar 4.236, só para ficar uma coisa mais padronizada, tá? Então, se meu salário for maior ou igual a 1.413 e salário menor ou igual a 4.236, eu vou retornar a classe D. Então, se meu salário, aqui o else é todas as outras opções, né? O que sobrar agora eu vou cair aqui no else. Se o meu valor do meu salário não corresponder a nenhum valor desse aqui, a nenhum intervalo desse aqui, ele vai me retornar aqui a classe C, ou seja, do jeito que eu montei aqui, para os valores acima de 4.237, tá certo? Vamos ver se isso aí funciona. Então, vou compilar aqui, ó, compilou, nenhum erro de sintaxe, né? Que agora ela já tá pronta aqui, né? Então, alguns alunos perguntaram como é que eu faço isso aqui, né? Quando eu chego nessa parte aqui. Pessoal, clica-se em cima da classe, ó. Quando ficar com a mãozinha aqui, você clica com o botão direito, o auxiliar do mouse, né? Aí você vem aqui, ó, na primeira opção, New Pessoa. Aí aqui, né, vai aparecer, você vai dar o nome do objeto, geralmente eu deixo o que ele sugere aí, pessoa 1, tá? E aqui, se a gente for ver os nossos métodos, também clica com auxiliar, agora aqui no objeto, né? Você vem aqui no objeto pessoa, no vermelho aqui, clica com auxiliar, que é o direito do mouse. E aí a gente tem aqui, ó, se eu for em get salário, por exemplo, ele vai me mostrar o 0, que foi o que eu coloquei lá. Agora eu vou tentar atribuir um valor aqui, por exemplo, cadê o nosso set salário? Tá aqui, ó, o último, set salário. Eu vou colocar aqui 300 reais, 200, que é o valor que vocês recebem, né? Pronto, atribuir. Agora eu vou em get salário. Aí ele vai me retornar 200. Se eu for em classificação faixa salarial aqui, ó, ele vai me retornar baixa renda, que foi justamente aquilo que a gente fez, né? O nosso primeiro if lá. Se o valor for abaixo de 750, ele iria nos retornar justamente esse baixa renda, né? Aí agora eu vou lá e vou colocar um novo salário lá, 7 salário. Vamos colocar 1.412, que é o salário mínimo hoje em dia, né? E se eu for aqui novamente no faixa salarial, ele vai me retornar classe R, certo? Que é justamente, ó, o que foi que ele fez? Vou tentar colocar aqui de lado para vocês. A classe E é justamente isso aqui, ó, salário maior
Então, aquilo que eu falei para vocês, ó, 1412. 1412 é maior ou igual a 760? Sim. E 1412 é menor ou igual a 1412? Sim. Então, essa proposição, essa conjunção aqui é justamente para ver se esses dois lados são verdadeiros. Então, como os dois lados são verdadeiros, ele entrou aqui e me retornou, né, classe E. Tá bom? Agora vamos lá. Eu vou setar um novo salário aí. Sete salário. Eu vou colocar R$2.000. 2.000. Vamos ver o que é que vai acontecer agora com faixa salarial. Ele foi para a classe D. Por que ele foi para a classe D? Ó? Porque o salário agora, ó, 2.000, é maior ou igual a 1.413 e é menor ou igual a 4.236. Então, classe D. Por último, se a gente setar aqui um valor acima daquele 4.230, né, que estava ali, 7 salários, vou colocar 5.000. E se eu for aqui, faixa salarial, ele vai me retornar classe C. Por quê? Porque tudo aquilo que não satisfaz, né, nenhuma dessas condições aqui, vai cair aqui. Então, eu botei 5.000. Salário está aguardando o valor de 5.000. Quando vocês olharem para uma variável como essa, olhem, percebam que ela está aguardando um número por trás dela, né? Que foi aquele número que eu acabei de colocar, que é os 5.000, né? Então, quando você olha para salário, você tem que pensar no valor que você colocou e não no nome salário, né? Você tem que pensar que esse nome aqui, salário, é uma caixinha lá na minha memória RAM que está guardando uma informação. Nesse momento aqui, essa informação é de 5.000. Então, meu salário tem 5.000. 5.000 é menor do que 759? Não, é maior. Então, não entro nessa linha aqui. Eu vou entrar nessa, talvez, né? Vou verificar essa, melhor dizendo. Salário é maior ou igual a 760? Sim, 5.000 é maior do que 760. E eu vou olhar o outro lado agora. E salário é menor do que 1.412? Não. 5.000 não é menor do que 4.012. Então, por esse lado aqui, tá falso. Então, tem um verdadeiro e falso, se vocês lembram lá de lógica, né? Dá falso. Então, não entra aqui. Vou verificar essa daqui. Salário é maior ou igual a 1.413? Sim. 5.000 é maior do que 1.413. E salário é menor do que 4.236? Não. Aqui deu falso, né? 5.000 não é menor do que 4.236. Então, só me resta uma opção, que é essa daqui, classe C. O else é, se tudo que eu quis verificar não deu certo, então só pode ser isso, que é o que está me retornando lá, né? Classe C. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Mais uma aula, mais um exemplo. Espero que vocês tenham compreendido.